prazer nós estarmos nesse momento dando início ao nosso programa Sala de Imprensa. E é sempre uma motivação maior para nós estarmos com pessoas inteligentes, preparadas, homem que dedica a sua vida à causa pública e que até hoje, né, como escritor, como engenheiro de mérito, foi 3 vezes prefeito de Taubaté. Ele, na verdade, nasceu no Rio de Janeiro, mas se considera um taubateano, né? Porque quem nasce em Taubaté não é taubateense, eu já ouvi isso muito, é taubatiano. E eu tenho a honra de estar aqui com o professor José Bernardo Ortiz. Uma honra estar com o senhor aqui, professor. Seu Sérgio, muito prazer pelo seu convite. Obrigado. É uma coisa que realmente me emocionou muito poder estar aqui na Associação da Imprensa, podendo estar conversando com o senhor. Obrigado. Um programa que é muito conhecido, é muito falado. Muito obrigado. Porque dizem que o senhor escolhe muito bem os entrevistados. Muito Não tenha dúvida. Sempre eu procuro trazer gente de nível. É verdade, porque a gente na televisão é assim, né? Você tem duas motivações quando você está numa emissora de televisão. Você tem a chance, não é, de ter muita beleza, que com todo respeito, Deus nos deu mais cultura, mais conhecimento, não é? E, por outro lado, o conteúdo. Então a gente procura sempre trazer gente com conteúdo, não é? Que possa, na verdade, ilustrar, não é? Enaltecer, enriquecer o conhecimento do nosso telespectador. Mas eu gostaria de, inicialmente, eu sei que o senhor tem um livro bonito aí que o senhor queria passar em minhas mãos. Esse é um segundo volume. Sobre a história de Taubaté, não é sobre a isso? história de Taubaté. Essa olha aqui aqui. É a parte colonial. A parte desde colonial. a fundação da cidade até a proclamação da independência. E veja, é interessante, nós vamos falar hoje sobre Taubaté, e uma coisa que é riquíssima, agradeço inclusive a carinhosa mensagem aqui ao ilustre homem de imprensa do novo estado, dedico este volume sobre a história colonial de Taubaté, 3 de maio de 2018, Bernardo Ortiz. Obrigado, professor. São Francisco das Chagas de Taubaté, olha que lindo. Realmente é algo importante para a história. E Taubaté é uma cidade riquíssima, além da beleza estar incrustada no Vale do Paraíba. É uma cidade onde tem não só a universidade, já tivemos lá na Unital, não é? Do nosso querido professor José Rui, tá vendo? Tem uma produção boa. Terminou o mandato dele agora. Isso, é Rui, meu grande amigo, eu estive lá já 2 ou 3 vezes e sempre com o apoio do nosso querido Walter Amaral. Walter é o nosso vice-presidente aqui da Associação Paulista de Imprensa. É um grande amigo nosso. Um jornalista também de relevo, né? Um homem que teve anos no estado de São Paulo, no Estadão, né? E também ajuda muito. Aliás, tá vendo? Tá faltando aqui meu querido amigo professor José Alfredo Machado de Assis. Se puder trazer um jornalzinho para nós, traz o jornal da Associação Paulista de Imprensa, que eu vou mostrar esse trabalho que nós vamos fazer agora, a nossa próxima edição, agora no mês de maio, se Deus quiser. Nós não temos aqui, temos vários jornais, né? Temos a Folha de São Paulo, está aqui a Folha, está aqui o Estado, mas não trouxemos o jornal da Associação Paulista de Imprensa, que eu quero mostrar, que é um trabalho que meu querido amigo Walter Amaral tem uma dedicação muito importante. Eu tenho lido, ele tem levado para mim. Exato, não, e a gente faz 15 mil exemplares, distribuímos para todo o segmento da sociedade, né? Para todas as emissoras de rádio, televisão, jornal. Fazemos também a entrega para os nossos associados, né? Aqueles, aqui é que nem o baú da felicidade, tem que estar em dia com o carnê, senão não recebe, entendeu? Porque a verdade é que a nossa anuidade, professor, é de R$150. Desde que nós entramos aqui, eu nunca aumentei 1 centavo. Você vê a inflação, essa coisa toda. A gente com um monte de problemas, porque nosso edifício aqui, os 11 andares, são próprios, não é? Nós temos esses 11 andares aqui, graças a Deus, procuramos conservar da melhor forma possível. Mas é muito difícil, porque é muito custo, né? É muita coisa. E, infelizmente, nem todos os nossos associados contribuem, né? Com a anuidade. A anuidade é de R$150, né? E nós temos agora uma credencial linda, novinha, não é? Que saiu agora. Enfim, que eu também depois quero ter a oportunidade de fazer o senhor se inscrever aqui conosco. Não tem dúvida. Faço questão. E o senhor também está acompanhado com a nossa secretária, não é? A secretária de Fazenda, a secretária de
planejamento, não é? Administração. De administração e planejamento da cidade de Taubaté. Como é que é o nome dela, professora? Odila Maria Sanches. Odila Maria Sanches, que inclusive disse que da próxima vez vai se preparar e tal para dar uma entrevista para nós aqui. Nós tivemos a honra também já de entrevistar a nossa querida publicista, a chefe do jornal lá, do jornal de Taubaté. Isso, a Érica, não é? Yara, perdão. Yara Carvalho, né? E ela esteve aqui conosco, aliás, até no aniversário do jornal, né, lá de Taubaté. Enfim, professor, o que acontece? Eu também queria passar às suas mãos, essa daqui é uma revista, obrigado, não é nossa, mas é lá do estado de Pernambuco, da minha querida Patrícia Gonçalves de Lima. É muito bem impresso, hein? Isso. Impressão bonita. Ela tem, e aí conta, e aqui conta olha, aqui conta os nossos, a história da Associação Paulista de Imprensa, ó, começa aqui, ó. Olha, começa aqui, ó. Ele conta isso, toda a história da Associação Paulista de Imprensa. Olha, para que o professor está vendo ali, é isso aqui, ó. Pode continuar vendo, professor. Inclusive, que o Walter Amaral me falou, ele tá vendo aí, pertenceram a essa instituição, isso. Monteiro Lobato e Guilherme de Almeida. Exatamente. E nós temos Monteiro Lobato, foi dirigente da Associação Paulista de Imprensa. Monteiro Lobato, taubateano, não é? Guilherme de Almeida fez inúmeros elogios e foram companheiros, amigos, não é? Guilherme de Almeida, o fundador da nossa Associação Paulista de Imprensa. Bandeira de Minha Terra. Bandeira de das 13 listas. Das 13 listas. De guerra, cortando o show dos paulistas. Exatamente. Formidável, né? Lindo. Poeta extraordinário. Lindo. Poeta extraordinário, aliás, o príncipe dos poetas. Príncipe dos poetas, como foi Guilherme de Almeida, não é? Como foi Olavo Bilac, não é? O nosso querido Paulo Bonfim, aqui do Tribunal de Justiça também, é um dos 5. Só existe 5 príncipes dos poetas em todo o território brasileiro. Não é? E eu gostaria de começar falando com o senhor, como é que o senhor vê hoje o nosso Vale do Paraíba? Porque, na verdade, Taubaté é uma cidade fantástica. Nós vamos deixar para falar de Taubaté, porque Taubaté, na verdade, é o motivo, além da presença honrosa do senhor, do professor José Bernardo Ortiz, é também o motivo da nossa entrevista de hoje. Mas de nós estarmos de uma região tão rica como é São José dos Campos, com a Embraer, com o ITA, né, um dos mais importantes institutos de tecnologia do mundo, aeronáutica, aeroespacial, né? E nós temos lá também as outras cidades, né? Guaratinguetá, Pindamonhangaba, terra do nosso governador Geraldo Alckmin, não é? Onde foi vereador, prefeito, e saiu de lá para ser deputado federal, governador, e agora candidato a presidente da República. Enfim, candidato, né? Ainda não foi confirmado pela convenção do PSDB. O Pindamonhangaba deu um outro governador no passado, Dino Bueno. Dino Bueno? Eu estudei numa escola particular chamada Professor Dino Bueno. Ele é pindense e foi governador do estado. Foi governador do estado, Foi. Que período curto, mas foi. Ele era vice-governador e assumiu. E assumiu a governança do estado. O senhor se lembra de quem ele era vice? Não, mas enfim. Mas isso foi em 1927 ou 28. Bom, tá. Década de 30, né? Já. Década de 20, aliás. De 20. Professor, na verdade, assim, o que o senhor teria a dizer a respeito do Vale do Paraíba? Continua aquele vale maravilhoso? Tem muita coisa a ser feita? O Vale do Paraíba, ele cresce, se desenvolve muito. Evidentemente que o crescimento de São José é extraordinário. É muito importante que se diga isso, né? Sim. E ele também foi muito beneficiado, porque ele teve durante um certo período só prefeitos militares, porque ele era considerado zona militar. Entendi. Então, que trouxeram muita contribuição para lá. Sim. O CTA é uma instituição de fundo militar, porque é da aeronáutica, engenharia, começou como engenharia aeronáutica. Sim. Hoje em dia tem engenharia civil, tem tudo lá. Entendi. E as outras cidades
também estão seguindo Sei. isso. Taubaté, por exemplo, ela tem a primeira base aérea de helicópteros. Que maravilha. Em Taubaté. É a primeira base aérea de helicópteros? Do Brasil. É. O comando de helicópteros do Brasil está lá, em Taubaté. Primeiro, porque a primeira base uma coisa interessante, sabe, um dia... Essa base, me permita, ela é militar? É da aeronáutica? Não. Não. Caçapava não, Caçapava é do Exército. Ah, sim, Caçapava Como do Exército. a base de helicópteros também é do Exército. Tá. Taubaté. De Taubaté. Porque Perfeito. o Exército tem direito à aviação de asas rotativas. Isso, exatamente. Então, Agora, é interessante como surgiu isso. Um dia eu era prefeito, eu estava na minha... O senhor foi prefeito, o senhor se lembra bem os mandatos? Sei. Sim. O primeiro foi 1983, 1989. Isso. O segundo foi 1993 a 5 anos 99. depois. 4 anos depois. 4 anos depois. 4 anos. Porque o primeiro mandato do senhor foi de 6 anos. 6 anos. Era para ser 4, mas foi estendido por mais 2. Não, o meu não foi estendido. Não? Foi estendido o anterior. Ah, o anterior. Entendi. Então foi criado um mandato de 6 anos mesmo. Nós já são experientes, né? Porque eu estava no governo. Eu fazia parte do governo quando foi estendido. Estendido. Eu era assistente do governador. Eu era assistente do governador, né? Isso foi quando terminou o governo Paulo Egídio e começou o governo do Paulo Maluf. Então, eu lembro disso. Então, eles criaram 2 governos, de 2 mandatos de 6 anos. Sim. Eu peguei o segundo, né? O senhor pegou o segundo? Peguei o segundo. E aí depois foi reeleito? Não tinha reeleição. Ah, não tinha. A reeleição é coisa de... Ah, é verdade. Do governo Fernando Henrique. De 2000 exatamente. Não podia ser reeleito, é verdade. Eu fui várias vezes prefeito. O senhor acha mais justo não podendo reeleição ou com direito à reeleição? O que o senhor acha, o senhor Existem prós e contras. Mas a opinião do senhor? A minha opinião é a seguinte, se o povo for atento, ele pode averiguar e concluir se o prefeito for bom ou não, ele pode reelegê-lo. Tá. Eu também, eu sou da opinião do seguinte, se o administrador faz um bom mandato, por que ele não pode ser reeleito? Mas O que impede de ele ser reeleito? Isso eu acho que é um absurdo, né? Se o prefeito tem uma boa administração. Agora, o que eu acho é o seguinte, no máximo uma reeleição. Sim. Se tratando de cargo público, tem que ser uma reeleição no máximo. Sistema norte-americano. Isso, sistema norte-americano. E aí depois, se ele quiser continuar, ele para por um mandato e volta de novo. Isso. Aí ele pode ficar mais 2 mandatos, que eu acho justo. Agora, senão ele faz da política um emprego, né? Não é? Mesmo depois da reeleição, na vigência da reeleição, eu encerrei meu mandato em 31 de dezembro de 2004. Último. Eu poderia ter sido reeleito aí, mas eu achei que precisava girar isso para diante. Meu filho é o atual prefeito e já está no 2º mandato, na reeleição. Quer dizer, daqui a 3 anos, que é 20, ele vai ter que sair. Seu filho, né? Meu filho. É o atual. Que é o atual, que é o mesmo nome meu. Isso, que é o mesmo nome, exatamente. E que, inclusive, está fazendo uma boa administração, né? Pelo menos as informações que nós temos Está reformando tudo em Taubaté, tudo que tinha lá. Que bom, né? Isso é bom, né? Muito bom, muito bom. Vindo do senhor tem que ser um bom filho, né? O senhor tem quantos filhos? Eu tenho 4. 4 filhos. Eu tenho uma moça que é professora e ela fez o doutoramento na Universidade de Taubaté e ela é professora lá. E depois eu tenho um segundo que ele não tem cargo público e ele é economista. Economista, perfeito. Que é o João Roberto. E tem o terceiro, que é esse, que é prefeito, que ele é professor de História e advogado. Entendi. E finalmente tem o último, que é advogado, e tem um artigo escrito até numa dessas revistas aí, que ele escreveu, Diego Ortiz. Entendi. Ele é advogado e é também formado em publicidade e propaganda. Muito legal. Agora, vocês terão a oportunidade de assistir uma breve apresentação sobre a vida
Aliás, uma biografia fantástica, resumida, não é? Porque é uma vida muito intensa, de muitos anos de experiência na administração pública e na administração privada, do nosso ilustre convidado de hoje, o professor José Bernardo Ortiz. E eu quero, inclusive, meu querido amigo Meirelles, que você coloque no ar para que todos nós possamos assistir o nosso querido convidado de hoje, o professor José Bernardo Ortiz, e a experiência que ele nos traz e que nos dá nesse momento da sua atividade profissional, literária e também cultural. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, amigo de tantos caminhos, de tantas jornadas, cabeça de homem, mais um coração de menino, aquele que está do meu lado em qualquer caminhada. Me lembro de todas as lutas, meu bom companheiro. Você tantas vezes provou ser um grande guerreiro. O seu coração é uma casa de portas abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Às vezes, em certos momentos difíceis da vida, em que precisamos de alguém para ajudar na saída, a tua palavra de força, de fé e carinho me dá a certeza de que nunca estive sozinho. Você, meu amigo de fé, meu irmão, camarada, sorriso e abraço festivo da minha chegada. Você que me diz as verdades com frases abertas. Amigo, você é o mais certo das horas incertas. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que você é meu amigo. Não preciso nem dizer tudo isso que eu lhe digo, mas é muito bom saber que eu tenho um grande amigo. O futuro não se prevê, se realiza. Essa é a marca do nosso amigo, do nosso companheiro de fé, meu irmão camarada, querido Bernardo Ortiz. Muito bem, parabéns, isso aí. Muito obrigado. Valoroso, valoroso. Mestre, vamos falar um pouco sobre essa obra fantástica aqui, ó. José Bernardo Ortiz, São Francisco das Chagas de Taubaté. E aqui Taubaté, ainda com a grafia, não é? É. Da década, não é? Isso aqui é feito por uma pessoa que era daqui também, era o Paulo Florensano, que fez o Museu do Índio aqui em São Paulo. Olha, dentro do livro vem um mapa. É, são os bairros de Taubaté, né? Olha que lindo, ó. Deixa eu mostrar aqui.
Olha. Olha aqui, exatamente, é o mapa dos bairros de Taubaté. Naquela época, né? Pessoal, e olha, eu vou dizer uma coisa, eu não estou aqui rendendo homenagem só ao professor José Bernardo Ortiz, mas também ao nosso querido ex-dirigente aqui da API, Monteiro Lobato. Esse que foi, na verdade, um grande símbolo da educação desse país. Monteiro Lobato, eu repito, reitero, falo 500 vezes, Monteiro Lobato chegou a ser preso porque disse que no Brasil tinha petróleo. Exatamente. É. Foi preso, tá certo? Porque disse que no Brasil tinha petróleo. Quer dizer, então veja, quantas injustiças já foram feitas por causa do petróleo, né? E aí também um ex-governador, quando criou uma empresa com a finalidade de explorar petróleo em São Paulo, foi processado, foi criminalmente condenado, não é? Dizendo que não tinha petróleo em São Paulo e que ele era um louco. E esse petróleo que está sendo tirado aqui da Baixada Santista. Da Bacia de Santos. Bacia de Santos. O pré-sal é petróleo da Bacia de Santos. Portanto, veja só, se nós tivéssemos um governo coerente, se nós tivéssemos um brasileiro com civilidade, com patriotismo, nós não teríamos jamais isso. Mas sempre esses covardes do passado, eles se venderam para as grandes multinacionais, para Detroit Oil, para Exxon. Eu tenho certeza, para Shell, como foi no passado, quando condenaram o ex-governador, porque se venderam para Shell e acimentaram os poços de petróleo aqui em São Paulo e não deixaram a prospecção da empresa. Imagine se na década de 20, de 30, quando Monteiro Lobato dizia que São Paulo tinha petróleo, se lá já tivessem acreditado nele. Puxa, se ele está dizendo que tem, é porque ele era um grande estudioso. Ele era um homem dotado de uma cultura, quer dizer, um homem que tinha sensibilidade de falar, de pensar nas crianças, não é? Um homem que tinha amor às crianças, quer dizer, as obras fantásticas que ele fez, todinha, que hoje norteiam inúmeros trabalhos de pedagogia, né? E, na verdade, da própria Associação Paulista de Imprensa, que ele dirigiu com maior carinho, com maior amor, esta entidade que hoje nós estamos comemorando 85 anos. Na verdade, professor, a gente tem que pensar enormemente sobre essa questão. Se nós, naquela época, tivéssemos despertado o interesse para a prospecção do petróleo, nós seríamos a maior e mais importante nação do mundo. Agora, em razão desses canalhas do passado, que fizeram isso, que proibiram que o Brasil fosse uma grande nação, como tem os canalhas de hoje, que ainda continuam proibindo, e os canalhas estão nos três poderes, no poder legislativo, no executivo e no judiciário. E eu não posso citar todos, porque senão eu demoraria 10 programas, de 1 hora cada um, para citar todos eles. Mas graças a Deus o meu xará do Paraná, o Sérgio Moro, está fazendo justiça e está colocando um a um na cadeia. Isso é que é importante. Mas independente disso, professor, nós temos aqui uma obra fantástica como essa, que o senhor retrata aqui. É uma história de Taubaté. Isso. Agora eu queria lhe mostrar uma coisa interessante. Pois não. É o primeiro documento passado aqui em Taubaté, que é passado quando a cidade tinha 1 ano. É num cartório, já tinha um cartório funcionando em 1641, olha cá. Sim. Aqui é um documento, uma carta de Sesmaria. Olha, Sesmaria. Aqui o senhor tem a data, ó. Que lindo. Qualquer coisa de maio. Peraí, deixa eu ver aqui, eu vejo. E aqui tem a assinatura de Jacques Félix, fundador. O senhor vai ver aí. Tá aqui, ó. 24 de maio, né? 24 de maio. De 600. De 600. É 1600, mas de 600. De 601, é isso? Não, 41. 641. Isso, 641. 641. Agora, que maravilha, hein? E assinada. Tá, assinatura. Jacques Félix, Domingo Dias Félix e Belchior Félix. Se eu conseguir achar no Arquivo Paulista. Esse aqui? Eu consegui. Vamos mostrar, olha, aqui, ó. Aqui e aqui. Isso. Dá pra... Isso, exatamente, meu querido amigo, ó. Isso, olha, para o nosso telespectador ter a oportunidade. Tá dando para ver aí bonitinho no monitor, né? Ótimo. É isso. E aqui tem um princípio dele, tem uma outra coisa interessante. Está aqui escrito
Deve ter aqui o nome da cidade, ó, Tabebaté. Repare, Tabebaté é Vila de São Francisco. Ah, é? Já com o nome. Tabebaté? Mas tem alguma coisa a ver com Taubaté? Tem o nome primitivo Taubaté. Taba, que é cidade. Sim. E Ibaté, que é alta. Cidade alta? É, porque ela Verdade, ela fica num planalto. Ela fica no alto do no morro, alto, o Paraíba lá embaixo. Exato, o Rio Paraíba lá embaixo. Exato. Isso está aí na primeira página. É que tem para ler, tem que tomar. Exato. E olha, tudo fruto do trabalho de pesquisa do professor José Bernardo Ortiz, não é? Que foi prefeito por 3 mandatos em Taubaté, é escritor, é engenheiro, não é? Depois o senhor vai falar também da sua passagem, de toda essa experiência que o senhor teve no segmento da educação, reformando mais de 4.000 escolas, não é? É verdade. Isso é importante. Né? Isso quando o senhor presidiu a Fundação para o Desenvolvimento da Educação. Eu tive 2 anos na Fundação para o Desenvolvimento da Educação. E nesses 2 anos, sim, havia muita reclamação, e o governador Alckmin reclamava sempre, toda hora, reclamavam por falta de luz, por falta de sanitário, não tinha sanitário adequado para as crianças com necessidades especiais. Então, eu comecei a fazer isso. Eu fiz 4.000 licitações para reformar as escolas do Estado. Sim. E ficaram bastante boas. E depois, um dia, ele me disse, as reclamações diminuíram. Eu digo, ora, Alckmin, diminuíram porque está feito tudo que eles reclamavam. Nós tínhamos escola que não tinha luz, nós tínhamos escola que não tinha água, que não tinha instalações especiais, instalações para as crianças especiais, para-raio não tinha. Então isso tudo, muro, as escolas ficavam sem muro. Entendi. Então eu comecei a fazer tudo isso, reformei maciçamente as escolas. E essas foram no estado de São Paulo ou no Brasil? Não, é no estado de São Paulo. Só no estado de São Paulo? 4.000 no estado de São Paulo. Que coisa! O estado de São Paulo tinha na época 5.118 escolas. Eu trabalhei com 4.000. Isso foi de 2011 a 2012, 2 anos. 2 anos. 2001, que lindo, 2012. Parabéns, hein? Olha só. E aqui em 2010 foi secretário de Urbanismo de Caraguatatuba. Foi, de Caraguatatuba. Que maravilha, que maravilha. Eu fui também superintendente do DAI. Sim, do DAI, Departamento de Água e Esgoto de São Paulo. São Paulo, Que cuida de toda a parte de planejamento, instalação e conservação de água e de esgoto. E cuida de uma eternidade, né? Já faz isso, foi na década de 30 que criaram o primeiro organismo que deu origem que depois se reuniu a outros e deu origem ao DAI. Esse primeiro organismo, a sede dele é em Taubaté. Entendi. Interessante. E eu aprendi muita coisa aí também. O senhor aprendeu? Eu aprendi aí. Durante o exercício disso, eu aprendi porque eu convivi, embora eu tenha tido uma formação de engenheiro hidráulico, mas eu vi muita coisa porque eu convivi com muita gente. Entendi. Que trabalhava nisso. E eu me lembrei de uma coisa, né? Todo mundo dizia que o Estado ia ficar sem água, estava acabando a água. Quando chegou no ano 2000, que foi a última vez foi o último ano que eu estive lá, teve enchente para todo lado. Entendi. Eu me lembrei sempre de um professor que eu tinha, chamado Camilo de Menezes. Ele dizia que não se preocupasse com falta d'água no Brasil. O Brasil era um país que detém 17% toda a água mineral do mundo. Exato, da água mineral do mundo. Então não vai faltar nunca. Grandes fontes de água mineral. No Brasil é extraordinário. Lindóia, não é? Serra Negra, não é? Tantas outras, não é? E tem a quantidade de água dos rios. Atibaia, aqui do lado, Atibaia, não é? Taubaté tem. Taubaté furamos e encontramos um poço artesiano lá. Então. Foi uma firma até que ficou explorando aquilo lá. Poço artesiano, né? Poço artesiano. Maravilha. Mas Mestre, inclusive, se o senhor me permitir, eu gostaria de aproveitar esse grande momento, a data que nós estamos, no mês de maio, que a nossa Associação Paulista de Imprensa completa 85 anos, e de nós estarmos falando em Monteiro Lobato, em homenagem a Monteiro Lobato, Guilherme de Almeida, Casper Liber, José Maria Lisboa, Assis Chateaubriand, tantos grandes nomes da nossa história e os atuais. Eu gostaria de passar um videozinho rápido, de 6 minutos, que nós fizemos em homenagem
aos 85 anos da Associação Paulista de Imprensa. É o aniversário da API, é aniversário de toda a comunidade paulistana, paulista e brasileira, porque essa entidade sempre esteve a favor das melhores causas brasileiras, a começar da liberdade de expressão e da liberdade dos jornalistas. Nós que fazemos parte dos 85 anos da API, damos parabéns por essa data. São 85 anos de ética, dignidade e profissionalismo. Parabéns, API. É um privilégio fazer parte dessa história. Associação Paulista de Imprensa. 85 anos de luta em defesa da liberdade de informação, de expressão e de opinião. Muito orgulho de fazer parte desta história. Gostaria de parabenizar a Associação Paulista de Imprensa, a minha querida API, pelos seus 85 anos de história na defesa do jornalismo do Estado de São Paulo. Parabéns, API, pelo transcurso dos 85 anos de ética, dignidade e profissionalismo. Nós fazemos parte de sua honrosa história. Olá pessoal, aqui quem fala é Luiz Andreoli e é com imenso prazer que eu venho para comemorar os 85 anos da API, Associação Paulista de Imprensa. Parabéns a toda a diretoria, ao Sérgio Redó e a sua equipe. Um abração do Luiz Andreoli, eu faço parte desse time da API também, hein? Parabéns à API pelos 85 anos de história. Grande Sérgio Redó, parabéns você que está sempre à frente da API e com grande seriedade e com muita competência. Um grande abraço do seu amigo Raulzinho. API, parabéns pelos 85 anos de vitória nesse país, abençoados sejam vocês. Mais uma vez, você, meu amigo Sérgio Redó, um abraço. É uma honra participar dos 85 anos da API, Associação Paulista de Imprensa, tão bem dirigida por Sérgio Redó e sua diretoria. Parabéns! Parabéns à Associação Paulista de Imprensa pelos seus 85 anos. 85 anos de história. Parabéns a toda a área de comunicação, a todos os jornalistas que dela fazem e fizeram parte. Parabéns. A API, Associação Paulista de Imprensa, parabéns pelos 85 anos de história gloriosa. Que muitos outros 85 anos venham com essa qualidade, com essa pujança e com essa contribuição. Portanto, você também deve celebrar com todos os membros da Associação Paulista de Imprensa seus 85 anos de trabalhos prestados para a cidadania, para o conhecimento e para a informação dos brasileiros. Vale lembrar que sou o filiado mais antigo vivo desta casa, desta associação que congrega grandes jornalistas, grandes profissionais que escrevem a história de São Paulo e a história do Brasil. Parabéns à entidade e rumo aos 100 anos. Os meus parabéns a você, que é associado da API, e a API por todos esses anos de tanto trabalho pelo jornalista paulista. Parabéns, API, pelos 85 anos de dedicação e de luta pelos bons jornalistas de São Paulo. Aquele abraço à diretoria e a todos os integrantes dessa associação. API, Associação Paulista de Imprensa. Parabéns, Redó, a sua presidência. Leva um pouquinho do que as pessoas precisam. Dá só um pouquinho de cultura, informação. É isso que a gente precisa. Parabéns à Associação Paulista de Imprensa, nossa API, que comemora este ano 85 anos de vida, 85 anos de referência. E eu gostaria de enviar um grande abraço em nome das TVs comunitárias do Brasil aos associados da API, a nossa querida Associação Paulista de Imprensa. A presente sessão solene se destina à comemoração da Associação Paulista de Imprensa. Quero lhe dar parabéns também por toda a sua gestão junto à Associação Paulista de Imprensa. Como integrante da Associação Paulista de Imprensa, eu tenho muito orgulho de ter você, Sérgio, como presidente. Desnecessário falar da honra que me proporciona este momento
nós trouxemos para a API os maiores e mais importantes do jornalismo do Estado de São Paulo e do Brasil. É uma entidade que eu aprecio, que de um tempo para cá podemos falar. Quarto foi o Guilherme de Almeida, porque lá na API, onde você me colocou de diretor... Bom saber que na televisão temos jornalistas com essa competência. A luz em excesso e a escuridão, as duas servem. Meu amigo Redó, é uma satisfação estar aqui, quero cumprimentar você pelo seu trabalho. Está aqui, que é o reduto da representação jornalística desse estado, do país também. Eu acho que é muito bom que tenha uma Associação Paulista de Imprensa. A Casa do Jornalista de São Paulo. Da nossa Associação Paulista de Imprensa. Nós, jornalistas, temos a obrigação de esclarecer. É muito salutar saber que existem entidades como a que você preside. A API permitiu que no seu seio fosse formado sindicato de jornalistas. Sobretudo agradecer muito a todos os membros da Associação Paulista de Imprensa. Os objetivos da API são muito grandes. Associação Paulista de Imprensa, ética, dignidade e profissionalismo. Essa é a bandeira da história da imprensa paulista. Pilares de uma história que começou de um sonho. No ano de 1933, nascia a Associação Paulista de Imprensa. Casa do Jornalista de São Paulo, como testemunha da história do nosso país, sempre lutou pelo direito à informação e à liberdade de expressão. Associação Paulista de Imprensa, 85 anos de compromisso com o Brasil. Você teve a oportunidade de ver o nosso vídeo dos 85 anos da Associação Paulista de Imprensa. Foi fundada no dia 1º de maio de 1933 por um grande brasileiro chamado Guilherme de Almeida, ao lado de outro grande brasileiro, taubateano, que é nosso querido Monteiro Lobato. E nós temos aqui também, em que pese ser carioca, não é? Carioca da gema, mas tem orgulho e honra de dizer que é taubateano, que é o engenheiro José Bernardo Ortiz, 3 vezes prefeito de Taubaté, hoje, atualmente, o filho dele, nosso querido também, José Bernardo Ortiz. Já está no segundo mandato. Já está no segundo mandato e reeleito com uma bela, não é? Proporção dos votos. No primeiro turno, não teve segundo. Então, não teve segundo turno. E lá em Taubaté, quantos mil eleitores? Hoje, quantos habitantes tem, professor? Taubaté tem 310 mil habitantes 310 mil habitantes. Com 220 mil eleitores. Que maravilha, hein? 310 mil habitantes. Olha, que fantástico, hein? E nosso querido amigo jornalista, vice-presidente dessa casa aqui, Walter Amaral, que nos deu a honra de trazer aqui o professor José Bernardo Ortiz. E nós estamos tendo aqui a oportunidade de conhecer um pouco, ou mais um pouco, modéstia à parte, a gente já conhece, né? Aquela cidade que é do nosso coração também, uma cidade maravilhosa que é Taubaté. E logo no início, na entrada de Taubaté, tem uma estátua de corpo inteiro do nosso querido taubateano Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Dando de mão dada com a Emília,
Com Emília, que é a grande personagem do Sítio do Pica-Pau Amarelo, criado por Monteiro Lobato, e que faz história no mundo inteiro. Vai, sem dúvida. No mundo inteiro, né? E nós temos aqui a oportunidade em que o professor falou da sua passagem, né, pela Fundação para o Desenvolvimento da Educação, que é a que cuida de toda a administração e conservação da rede das escolas do Estado de São Paulo. Na época, 2011, 2012, com mais de 4.000 escolas. E, em 2010, ele foi secretário de Urbanismo da cidade de Caraguatatuba. Problema que não acaba mais, né, professor? Problema porque exatamente ela estava discutindo com a Petrobras como haveria de fazer a urbanização da cidade daquela época para diante, tendo que a Petrobras estava fazendo lá uma refinaria. Está muito adiantado. Que, aliás, é a primeira refinaria Monteiro Lobato que a Petrobras vai fazer. Tem esse nome, Monteiro Lobato. Monteiro Lobato. Porque tem uma em São José dos Campos que não teve o nome de Monteiro Lobato, e as outras todas. Essa exclusão de Monteiro Lobato é uma espécie de ranço da ditadura do Getúlio Vargas. Vargas, né? Como sempre, né? Comunista, aquela história toda. E nunca foi comunista, né? Nunca foi. Ele foi ditador, né? Mas não, eu estou dizendo, não é estou dizendo Monteiro Lobato, ele nunca foi comunista. Não, nunca foi, mas foi tido como, né? Foi tido como. Na época, né? Exatamente, uma coisa ruim, inclusive. Mas isso é bom, né? Porque eu acho que nós estamos, nesse momento, reparando uma injustiça muito grande, né? Inclusive, quando abrimos o programa, falamos sobre a questão de outra grande injustiça. Monteiro Lobato já previa que São Paulo tinha petróleo. E dizia claramente isso. E foi preso por causa disso, né? Ele dizia mais, que o Brasil inteiro tinha petróleo. E a ditadura da época, Getúlio, negava a existência de petróleo no Brasil. Por isso, a influência, naturalmente, monetária das grandes multinacionais do mundo todo. Do mundo inteiro, né? Detroit Orion, Exxon, né? E tantas outras, Mobil, né? Mobil, Orion, enfim, toda a família dos Rockefeller, dos Rothschild, né? Que, na verdade, devem ter aí influenciado para não deixar que o Brasil, imagine se nós naquela época, na década de 40, não é? De 30, de 40, tivéssemos já desenvolvido a tecnologia da exploração do petróleo. Mas essas pessoas que dirigiram no Brasil, elas sempre muito foram culpadas na solução dos problemas. Eu queria dizer aqui para você uma coisa rapidamente. Isso é importante. Veja, quando eu fiz esse livro, eu evidentemente que peguei o livro de ata de Taubaté e fui desde o tempo colonial. Exato. Bom, e lá eu encontrei referências à seca do Nordeste, que já existia naquela época, em 1800 qualquer coisa. Meu Deus, com esses rios gigantescos que existem no Brasil, por que não levar para lá a água? Por que não se fazer adutoras para lá para levar água? E nunca fizeram. Nunca fizeram, e agora que pensaram fazer, usaram uma demagogia danada, ainda tem um bispo que se meteu no meio e fez uma greve de fome, mas na verdade isso tem que ser feito. E você quer saber, a ideia no Brasil... Por que o bispo entrou? Qual é a idiotice do bispo? Um cardeal daqui do norte mandou esse bispo calar a boca, então ele parou, porque ele estava fazendo greve de fome. Mas veja bem... Para não fazer a doutora? Não, ele não levar água, a greve de fome para não fazer a doutora. Exato. Absurdo isso, não? Absurdo. Agora, é muito interessante que se veja que, quando eu fui estudante de engenharia, houve um grande professor da Universidade de Minas Gerais que fez conferências na minha escola, chamava-se ele Lincoln Continentino. Esse professor, ele defendia a construção dessas adutoras. E olha, é simples fazer isso. É muito simples, dá trabalho, mas é simples. E se pode tirar a água do São Francisco, vai tirar onde? Pertinho da represa de Paulo Afonso. É só manter o débito que Paulo Afonso precisa, e o resto ele pode tirar. E não afeta nada com a usina de Paulo Afonso. E nem do leste, porque está lá em cima a usina de Paulo Afonso, vai tirar lá. Agora, além disso, tem rios que podem abastecer ali aquela região seca do Maranhão, do Ceará, por exemplo, ali pertinho está o
o rio Tocantins. Tocantins, exatamente. Que é um rio enorme. Monstruoso, é um dos maiores do mundo. Tocantins, a pessoa está de um lado, a outra margem está a 2 quilômetros de distância. 2 quilômetros de distância, exatamente. E o Amazonas fica mais longe, mas o Tocantins, ele solta água no delta do Amazonas também. Exatamente. Então, por ali, não fica uma distância tão grande para correr aquilo. Então, eu acho que isso é uma coisa que se deveria lutar muito para conseguir. Existe uma indústria política que é o voto do nordestino que passa fome e sede, né? Eu acho que está na hora de se fazer isso. Aí ninguém segura mais o Brasil porque não vai ter zona miserável mais. Bota água lá, que aquele solo que logo depois das chuvas reverdece, ele começa a produzir. Agora, o senhor não acha, isso aqui é muito importante, a nossa câmera da verdade, Meirelles gosta quando eu falo isso, câmera da verdade. O senhor não acha que nós temos hoje um processo dentro do Brasil que existem ainda, não são as forças ocultas do nosso querido Jânio Quadros, mas forças com interesse eminentemente estratégico de outras grandes multinacionais, de outros países e tal, para fazer com que a gente continue tendo o que já dizia o nosso famoso dramaturgo carioca, não é? O Nelson Rodrigues, que nós temos a síndrome do cachorro vira-lata. É verdade. É isso? É verdade. Por que o Brasil, não é, com tudo que nós temos de grandioso, de importante, você vê, maior bacia fluvial do mundo no Brasil. Os maiores rios do mundo, a começar pelo Amazonas, no Brasil. Não é? 17% de toda a água potável do mundo no Brasil. O maior e mais importante aquífero do mundo, que é o aquífero Guarani, no Brasil. Quer dizer, eu não entendo por que nós ainda temos problema de seca no Nordeste. Quer dizer, não dá para entender, com todo respeito. Má fé de alguns políticos e ignorância de outros. Não, existe também a máfia da seca. Da seca. Quer dizer, quantos políticos, e aí a gente sabe, aí é má das fé. famílias todas, né, do Maranhão, do Ceará, não é? Da região ali do Nordeste, não é? Centro-Oeste, que ganharam muito dinheiro com a seca, não é? Transportando caminhão de água, pipa e tal, sem dar oportunidade de irrigar aquelas terras todas. E aquela região do Maranhão e do Ceará, não precisa nem pegar água do São Francisco, pode pegar do Tocantins, que é um rio enorme. Mas não é só isso, Madeira, Purus, o Rio Negro, afora o Amazonas, depois tem Paraná, o Rio Paraguai. O Brasil tem rios monstruosos. O senhor quer ver uma coisa? O então ex-governador Paulo Maluf, ele queria fazer uma coisa que eu achei fantástica, quando foi a mudança da capital de São Paulo. Não sei se o senhor acompanhou esse projeto. Acompanhei. Foi combatido, foi odiado, foi tido como um déspota, foi tido como como diziam na época, né, que ele era um visionário, né, enfim. Mas o objetivo da mudança da capital não era só, era mudar o ponto geoestratégico do Estado. Fazer com que São Paulo, na verdade, tivesse a oportunidade de redistribuir a sua grandeza. Imagine, hoje, recentemente, nós tivemos esse problema aí das invasões dos prédios aqui na capital. São mais de 70 prédios. São mais de 10 mil pessoas sendo alojadas nesses 70 prédios. Não é? E de forma desumana, totalmente insalubre, com zero de higiene. Agora, por que tudo isso? Falta de moradia. Tudo bem que nesse meio tem muita pilantragem, principalmente daquele Boulos lá, que é expert em fazer sacanagem, né? A gente está vendo aí a forma com que foi feito essas ocupações e tal, inclusive macumunado com donos de imóveis que já não têm mais condição de serem habitados, então eles vão, invadem, aí passam a cobrar dessas famílias coitadas, pobres, humildes, simples, 100, 150, 200 reais
por ocupação, e aí depois vem o poder público, desapropria, e aí o dono do imóvel, olha que jogada, o dono do imóvel entra com o pedido, óbvio, de acordo com o princípio constitucional, da atualização do valor da indenização, recebe uma bruta fortuna, o Estado ou a Prefeitura é obrigado a indenizar essa fortuna para este dono do imóvel que sequer teria chance de fazer alguma coisa com aquele imóvel se ele tivesse que investir e modernizar o imóvel, enfim, readequar ele com os padrões de segurança, de urbanidade e tal, mas ele não faz isso. Tudo isso está envolvido nessa máquina onde esse Boulos aí, que inclusive é candidato a presidente da República. Olha aonde o Brasil chegou. Quer dizer, e ainda dizem que isso é democracia. Não é? Com todo respeito. Não é? Mas enfim, o que eu acho, professor, é o seguinte... Democracia é liberdade com inteligência e amor ao próximo. Exato. Se não existir isso, não tem democracia. Por favor, como é que é democracia? Eu achei maravilhosa a frase. Democracia é liberdade com inteligência e amor ao próximo. Sem isso não existe democracia. É verdade. Porque a democracia, a boa, a legítima, é aquela onde a vontade da maioria se expressa. Hoje não. No Brasil nós temos a vontade da minoria. O Partido dos Trabalhadores é a minoria, não é a maioria. E eles mandam no Brasil. Eles continuam fazendo. E outra, você vê agora a Gleisi Hoffmann foi denunciada por estelionato, por formação de quadrilha, por lavagem de dinheiro e tal. E ainda continua dizendo que o Sérgio Moro é que um homem que usa das denúncias dele. E outra, ainda que não tem nada a ver com o Sérgio Moro, porque isso foi a Procuradora-Geral da República, a Raquel Dodge, a ministra, não é? Então veja que, na verdade, confundem tudo. Você vê agora, começaram a carimbar notas, o senhor viu? Que o PT está carimbando notas. Isso eu não vi ainda. Então, mas está carimbando notas de R$10, R$20, R$50, R$1, com o rosto do Lula. Quer dizer, olha aonde eles chegaram. Isso é crime. Isso é crime. A Polícia Federal já deveria estar investigando isso. O Ministério Público Estadual já deveria estar investigando. O Ministério Público Federal. Quer dizer, outra coisa que me repugna, que me deixa muito triste, professor, é o seguinte, hoje a gente ter tanta, como dizia o nosso célebre Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades. Quer dizer, é impressionante. Tanta coisa errada acontecendo e as autoridades constituídas não fazem nada. E o Vale do Paraíba, ele foi um berço da cultura do café. Não só do Vale do Paraíba fluminense, como mineiro e paulista. A Guerra do Paraguai, o Brasil ganhou com escravos dos fazendeiros do Vale do Paraíba, que davam liberdade aos escravos, desde que eles fossem à Guerra do Paraguai. E coitado, morreram 100 mil, né? Mas, na verdade, foi o fazendeiro que levou isso. Pode ser esquisito o sujeito mandar o outro para a guerra, mas defendeu o nosso território. Defendeu o nosso. E mais do que isso também... E lutou em nome da pátria. Né? E outra coisa também, o dinheiro do café, a receita que o governo federal teve do café, também foi para sustentar a guerra, manter a guerra. Entendi. Porque o Brasil estava inteiramente despreparado para isso. Um paísinho pequeno estava todo preparado para a guerra. O Brasil não tinha. Teve um trabalho de 5 anos para acabar com aquilo. Verdade. Então, o Vale do Paraíba é muito importante. Então, até agora nós temos uma base de helicópteros lá, agora da minha primeira gestão. E com isso tem um investimento muito grande do Exército lá. Sim. Nós temos cerca de 85 milhões de reais que são investidos em construções novas e em salários que são pagos aos militares e que depois gastam lá. Né? Muito obrigado. Mestre, uma satisfação. Muito obrigado também pela sua presença aqui, foi uma honra. Muito obrigado a todos vocês que tiveram o carinho e o prazer de estar conosco aqui no programa, entrevistando hoje o professor José Bernardo Ortiz, que também nos deu a honra de sua presença. O senhor sempre será convidado nosso querido amigo Walter Amaral e todos os nossos grandes amigos aí do Vale do Paraíba, principalmente de Taubaté.
Até o nosso próximo programa Sala de Imprensa.